Um dia, o mundo de repente chegou ao fim. Uma pandemia, guerra, declínio econômico e escassez de alimentos. Esses presságios sombrios apareceram, mas quem deu o golpe final no caixão da humanidade não foi a própria humanidade. Os responsáveis pelo fim da humanidade foram personagens de jogo, os monstros. O que aconteceu depois era bem previsível. Assim como em novels, meta-humanos com habilidades especiais apareceram. No entanto, havia algo diferente entre as novels e a realidade. Os meta-humanos não eram poderosos o suficiente para acabar com o apocalipse. 3 dias depois, o nosso protagonista estava sentado no chão da sala enquanto comia seu Doritos. Durante esse momento, ele pensava que o mundo ainda não tinha acabado completamente. Isso porque ele ainda estava vivendo normalmente, mas ele estava sozinho. Ele dizia que era o único presente naquele apartamento, porque sua mãe, pai, avô e avó estavam todos lá fora. Ele morava em um bom apartamento, apesar de não ser rico. Isso porque a família dele vendeu todos os bens, o que totalizou uns 200 milhões de won, e com isso conseguiu financiar esse imóvel. Mas, para aproveitar os benefícios fiscais da compra, ele teria que ficar morando nesse apartamento por pelo menos 2 anos. E é durante esse período que um súbito apocalipse aconteceu. Ele olhava frustrado para o celular, vendo que a conexão com a internet não tinha voltado. Nessa hora, ele escuta o barulho de um pássaro, mas um pouco diferente. Olhando para a janela, ele vê algo que se parece com um pássaro monstro gigante se aproximando do apartamento. Quando parecia que esse monstro iria destruir todo o apartamento e devorar o prota, ele simplesmente bate a cabeça na janela e não consegue entrar, como se o apartamento fosse indestrutível. Nisso, aparece uma janela de status que dizia: um sujeito sem permissão tá tentando entrar. O pássaro continua gritando, mas de nada servia, já que independente do que fizesse, ele não conseguiria entrar. Vendo isso, ele suspira aliviado, e pensava que o único motivo dele ter sobrevivido até agora era por causa dessa habilidade. Por algum motivo, ele começa a chutar a porta enquanto gritava, na esperança de que ela finalmente se abrisse. Terceiro dia. O prota passava pela janela e via toda a destruição da cidade. Enquanto isso, ele pensava que depois que o mundo enfrentou seu fim, graças a essa habilidade que o protege, ele está completamente preso no apartamento. Sentado em um canto escuro, ele via a janela de status se abrindo. Essa janela dizia: o recluso supremo não pode sair da casa. Olhando ela, ele diz: recluso supremo meu. Tava evidente que o prota não aguentava mais estar preso ali, mas nada que ele fizesse fazia com que a porta se abrisse. Mas agora, o motivo principal da preocupação era a falta de comida. Isso porque a geladeira dele parou de funcionar ontem, quando acabou a eletricidade. Antes, ele estava sobrevivendo com os acompanhamentos da geladeira, que inclusive foram preparados pela sua mãe, antes do apocalipse. Ele dizia que esses mantimentos não iriam durar muito tempo, e que depois só restaria alguns pacotes de ramyun, o que eu não sei bem o que é, mas parece um tipo de miojo com algumas coisinhas dentro, tipo aqueles lamen. Uma nova janela se abre. Ele dizia que o prota tinha caçado um Calican nível 23 e que ele tinha obtido uma grande quantidade de XP e que com isso o nível da sua habilidade ia aumentar. Ele fica assustado porque essa é a primeira vez que ele vê a janela mencionando caça ou nível de habilidade. Indo para a varanda, ele percebe que o pássaro monstro gigante que tinha batido 3 dias atrás no apartamento dele agora estava sendo devorado por goblins. Ele ficou meio enojado vendo isso, mas ele também pensava que devido àquela colisão, ele acabou caçando, mesmo que sem querer, aquele monstro gigante. Nessa hora, aparece novamente uma janela de status. Ela dizia que ele tinha adquirido uma nova habilidade, e que um loot próximo atendeu aos requisitos e ele estava sendo calculado. Quebrando seu pensamento, os goblins começam a gritar muito alto. Ele fica até surpreso, porque pelo que parece, eles estão agindo de uma forma totalmente diferente de antes, parecendo até que eles estão sob o efeito de algo.
O cálculo do loot finalmente foi concluído e 2.203.241 won foram depositados na carteira do Recluso Supremo. Ele não sabia exatamente o que isso significava, mas também não teve muito tempo para pensar nisso, já que nesse momento a eletricidade do apartamento volta. Vendo essas janelas, ele fica confuso e ao mesmo tempo animado, pensando que todas as funções da casa foram restauradas. Nesse momento, ele vai conferir se a energia da geladeira voltou, se a água voltou e até se o gás voltou. Ele fica extremamente feliz porque tá tudo funcionando como antes. Como se o mundo nem tivesse acabado. Vendo que tudo isso voltou, ele pensa que talvez, só talvez, a internet também pudesse ter voltado. Mas não, ela não tinha voltado. Quando o foco do seu olho sai do celular e se volta ao chão, ele encontra um pendrive. Ele conecta esse pendrive no computador e encontra as fotos da família. Em uma foto, ele ainda era bebê e estava no colo da sua mãe. Em outra, ele estava mais velho, indo para o jardim da infância. Uma foto ao lado do seu pai e mãe, até mesmo uma durante um dos seus aniversários. Vendo essas fotos, ele relembra os momentos em que estava perto da sua família. Com isso, ele fica extremamente determinado a trazê-los para o apartamento, para que possam ficar em segurança, não importando de que jeito. De repente, abre uma janela, informando que ele tinha uma habilidade level 1 chamado Loja, e que com ela ele poderia comprar os itens listados nessa habilidade pelos preços originais. Ele fica pensativo, imaginando se isso realmente funciona como uma loja. Nesse momento, aparece uma janela de status dizendo que a carteira do Recluso Supremo contém 2.203.240 won. Logo em seguida, já lhe é perguntado se ele gostaria de listar seu primeiro item. O Prota, vendo que isso mostra para ele quanto dinheiro ele tem, já imagina que talvez possa estar conectado à carteira do Recluso Supremo. Ele abre a porta da varanda, querendo ir lá fora, mas nesse momento, novamente aparece uma janela informando que o Recluso Supremo não pode sair de casa. Ele diz que é como ele imaginou, mesmo com a habilidade aumentando de nível, ele ainda não conseguia sair, mas ele sabia que uma coisa era certa: se ele continuasse caçando monstros, seu nível aumentaria e ele ganharia uma nova habilidade, e talvez essa habilidade pudesse lhe permitir sair de casa. Saindo dos seus pensamentos, ele se pergunta como ele poderia matar monstros nesse estado, pois ele sabia que uma situação como a que ocorreu com Calican era improvável de acontecer novamente, então ele não poderia esperar por isso. Olhando para baixo, ele viu os restos do Calican e os goblins que estão o devorando. Nisso, ele pensa que ele poderia desviver os goblins. Com uma garrafa d'água na mão, ele se prepara para arremessar ela para fora do apartamento. Ele fica contente por ter funcionado. A garrafa conseguiu passar pela barreira invisível que mantinha ele preso. Com isso, ele descobre que pode jogar itens para fora de casa. Então, ele já pega os halteres que estavam do lado dele e diz que vai tentar usar eles para desviver os goblins. Mas nesse momento, ele escuta um grunhido lá embaixo. Não dá para saber o que é, já que eu não falo goblês, mas se fosse para apostar, eu diria que era o líder deles, alertando os outros para pegarem as carnes e fugirem, ou algo do tipo. O Prota, não querendo perder seus pontos de XP, grita para que eles não fujam. Sem perder mais tempo, ele se prepara para arremessar o halter. Ele torce para que o halter acerte algum goblin, e dito e feito, ele, por algum milagre, acerta bem em cheio. O goblin de mullet fica bem surpreso, e vendo isso, o Prota já pensa que ele tá ferrado, e que agora só resta mais um halter. Logo, ele já pensa o que mais ele teria em casa para que pudesse jogar neles. Ele tem TV e computador, mas ele não é forte o suficiente para jogar pela janela, então nem adianta. Ele escuta mais uma vez o som dos goblins, mas dessa vez é diferente. Parece que eles estão enfurecidos com o Prota. Um tá até segurando o halter ali. Com certeza ele vai usar para fazer uma rosca no lateral. Vendo isso, o Prota fica mais em choque ainda, mas ele não tem muito tempo para ficar panguando ou não. Isso porque tá todo mundo vindo para cima dele. Mas vendo isso, ele percebe que não é uma situação tão ruim, porque nessa distância, ele de repente tem uma ideia genial. Ele abre a loja e clica em listar item.
Nisso é perguntado se ele gostaria de listar o Altair, o que ele responde que sim. O item é escaneado e por fim listado. Ele percebe que o Altair custa o mesmo preço de quando foi comprado online. Pelo que parece, a taxa de mercado na loja é a mesma de antes do fim do mundo. Percebendo o óbvio, já que isso é literalmente o que está na descrição da habilidade, ele compra o Altair e fica animado vendo que realmente mudou. Ele diz até mesmo que está com um peso bom. Nisso, ele já nem espera muito tempo e arremessa um deles para fora do apartamento, acertando de novo a cabeça de um dos goblins. Depois dessa pancada na cabeça, obviamente o goblin desviveu. Nisso, aparece a mensagem do sistema, dizendo que o Prota tinha caçado um goblin nível 7 e ganhado XP, além de 3.345 bons, que foram depositados na carteira do Recluso Supremo. Vendo que deu certo, ele fica muito animado, só quem não tá animado é os goblins que estão lá embaixo, já que sem tempo a perder, ele já lança outro Altair, que dessa vez não acerta. Ele fica bravo pelos goblins terem desviado, mas como ele estava decidido a eliminar o máximo possível, ele já compra outros 3 conjuntos de Altaires, pegando um deles e arremessando, e novamente ele acerta. Como o Goblin foi desvivido, novamente aparece a janela do sistema dizendo que ele tinha caçado um Goblin nível 6 e que 2.512 bons foram depositados na carteira do Recluso Supremo e que agora seu nível de habilidade tinha aumentado, dizendo também que ele ganhou uma nova habilidade, o que o Prota comemora. A nova habilidade é o armazenamento nível 1. Basicamente, é uma dimensão alternativa que pode ser usada para armazenar os itens. Sem perder tempo, ele já quer testar, e o primeiro item que vai para dentro do armazenamento é o Altair. Já com o Altair dentro da habilidade de armazenamento, aparece a opção de invocá-lo, e para testar, ele clica nessa opção. Imediatamente, o Altair é reconstruído na sua mão. Com isso, ele percebe que os itens que estão no armazenamento podem ser invocados para o local que ele quiser. Nisso, ele já pensa em um plano: abrir o armazenamento bem em cima de onde estão os goblins. Com isso, aparece uma penca de Altair no céu, descendo como se fosse granizo em chuva forte. Nessa leva, ele conseguiu desviver 3 goblins, o que deu uma grande quantidade de XP e 54.660 bons, que foram depositados na carteira do Recluso Supremo. Vendo que deu certo, ele já se prepara para listar mais itens. Depois de todo aquele lance com os goblins passar, é mostrado que desde que a loja abriu, ele já listou 10 itens. Ele também diz que vendeu o Altair que usou para derrotar os goblins, assim como vários mantimentos e itens de necessidade básica. Enquanto eu estava vendo seus itens listados, ele percebe algo de errado: o seu dinheiro. Ele tinha perdido um won. Com isso, ele começa a pensar se realmente era de graça manter a preservação da dignidade. Ele acha que, aparentemente, não é. Esse dinheiro deve estar indo para pagar a conta de água, luz e gás. Ele fica puto com os goblins, dizendo que isso tudo é culpa deles, já que depois que ele caçou os goblins, eles fugiram e abandonaram seu antigo lar, e que desde então só conseguiu desviver mais 2 deles. Olhando para fora, ele pensa se teria alguma criatura para ele caçar. Ele não vê nenhuma. Ele sabe que precisa encontrar outro método. Então, ele pensa se não teria outro Calican estúpido o suficiente para passar por ali. Falando no diabo, olha quem aparece. Um Calican estava indo direto para a direção dele. Ele até disse que, pelo que parece, Deus ainda não tinha abandonado ele. Correndo para dentro, ele amarra um espelho naqueles varal que o pessoal que mora em apartamento costuma usar bastante. Isso porque ele quer que o espelho reflita a luz do sol diretamente no olho dele. O que realmente dá certo, e ele consegue chamar a atenção do monstro com isso. O Calican não perde tempo. Ele já tá indo com sangue no olho para cima do Prota. Vendo isso, ele dá um sorriso pensando que funcionou. De novo aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido com outro Calican. Quando ele chegou no apartamento, bateu numa parede invisível. Ele até pensa que se continuar assim, o sucesso é garantido. Ele definitivamente vai subir de nível se matar essa coisa. Mas parece que com essa vai ser um pouco diferente. Porque assim que ele bate, ele voa um pouco mais para cima e se agarra ao prédio, ficando bem em cima da janela do apartamento. Mesmo vendo, ele mal consegue acreditar. Com certeza ele estava ferrado. O Calican tenta usar o seu bico para penetrar na barreira, repetidas e repetidas vezes. O Prota fica receoso,
pensando se ele realmente vai conseguir entrar. Não perdendo tempo, ele abre a loja dizendo que ele precisa fazer algo. Vendo a janela que mostra os itens listados, ele faz uma observação. O cálculo do saque só acontece se o corpo estiver por perto, e que por isso, as caçadas aos goblins nem sempre foram bem sucedidas, já que alguns dos sobreviventes levavam os corpos dos seus aliados mortos e esses corpos não contabilizavam como loot. Em outras palavras, se a distância ultrapassar um certo limite, o cálculo do loot não acontece, e ele não pode deixar isso acontecer. Ele se pergunta se teria alguma maneira de desviver o Calican de uma vez. Nesse momento, o olho dele se fixa em um dos itens listados, o óleo de canola. Na hora, ele já diz que quer comprar 10 garrafas do óleo. Pegando eles, ele corre até o fogão, pegando uma panela e despejando todos os 10 óleos dentro dela. Ele cola um papel toalha com um pedaço de madeira que ele tirou do absoluto nada e então mergulha dentro do óleo quente. Depois disso, ele abre a loja e diz que quer listar o óleo quente que ele acabou de ferver. O que funciona, o óleo de canola fervente é listado. Pegando um isqueiro, ele usa para acender aquela tocha improvisada que ele fez. Ele vai até a janela onde o Calican ainda estava tentando ultrapassar a barreira invisível. Ele diz, invocar o óleo de canola. Nisso, todo aquele óleo fervente é derramado em cima do Calican. Não perdendo tempo, ele também joga a tocha para cima do monstro, dizendo para ele desviver. Vendo o sofrimento do monstro, ele pensa que funcionou. Não aguentando mais se manter preso na parede, o Calican cai ao chão, ainda agonizando em dor, até que finalmente morre. Como ele morreu dentro da área limite, o seu loot é contabilizado. Então, a janela aparece. Ela diz que ele derrotou com sucesso um Calican level 27 e que por isso ele tinha obtido uma grande quantidade de XP e que o seu nível tinha aumentado em 2, além de ter obtido uma nova habilidade. E claro, ainda tinha um dinheiro. Dessa vez, ele ganhou 9.347.487 won, que foram depositados diretamente na carteira do Recluso Supremo. Vendo essa quantia, ele pensa se não é demais, porque da última vez não foi essa quantidade toda. Uma janela de status aparece dizendo que os requisitos foram atendidos. A expansão do território da caça começou. Ele começa a sentir todo o chão tremendo. Ao mesmo tempo, seu olho passa do branco pro preto. De repente, começa uma dor em todo o seu corpo. Sua consciência parece se expandir para partes do prédio, até que ela encontra o que parece ser seus vizinhos do bloco ao lado.